Pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta. E nessa nossa aula 4 do minicurso de Introdução à Estrutura de Dados em Linguagem C, vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa primeira estrutura de dados propriamente dita. A gente já viu a utilização dos vetores, mas hoje a gente vai falar sobre as listas encadeadas, que vai ser de fato, né, a primeira estrutura de dados que a gente vai implementar na prática, tá? A implementação propriamente dita vai ser feita na próxima aula. Vou mostrar aqui para vocês o sumário. Nessa aula eu vou falar para vocês do que se trata essa estrutura de dados, então o que são as listas encadeadas, e fazer também a visão lógica dessas listas, e falar também das suas operações possíveis e custos. Recapitulando, na nossa última aula, o que foi que nós vimos? A gente bateu de frente com o limite dos vetores. E qual é esse limite? É justamente essa constante maxSize, tá? A gente viu que duplicar um array cheio acaba sendo doloroso e ineficiente porque fica restrita essa constante. E aí a gente não tem uma forma muito boa, muito prática e que funciona para qualquer caso de saber qual é a melhor constante a ser usada. Então a gente tem esse empecilho quando a gente utiliza vetores. E para isso, a gente vai trabalhar então com as listas encadeadas. Então, o que são listas encadeadas? Uma lista encadeada ou lista ligada é uma estrutura de dados que ela é verdadeiramente dinâmica. A sua maior revolução é que os elementos eles não são armazenados em blocos contíguos na memória. Eles podem estar espalhados em qualquer lugar, então não precisa estar todo ali no mesmo espaço, eles podem estar em qualquer lugar na memória, certo? Ao contrário do que acontece com os vetores tradicionais. Mas se eles estão espalhados, como é que essa informação ela não se perde? Como é que a gente consegue sempre achar onde está o próximo elemento dessa lista encadeada? E é aqui que entra um conceito importantíssimo que vocês vão ouvir falar muito ainda, vai ser extremamente importante ao longo do curso de vocês e principalmente aqui nesse mini curso, que é o conceito de nó. Ele é um pacote que ele possui duas informações, ele guarda duas coisas dentro dele. A gente tem o objeto ou dado, que é a informação útil, o número, texto, enfim, que você quiser guardar. E a gente tem o ponteiro, que é o apontador. Ele é um endereço de memória que aponta para o próximo nó, onde é que o próximo nó se localiza. E assim sucessivamente até a gente ter uma lista completamente encadeada, certo? Então isso aqui que vocês estão vendo é um diagrama de uma lista encadeada. E aí a gente chama o primeiro elemento dessa lista de cabeça e todo o resto de cauda, certo? Então, este primeiro elemento é a cabeça, todo o resto é cauda, e o último elemento da cauda, que também é o último elemento da lista, ele sempre vai apontar para o null, ou vazio. Ele aponta para um espaço ali que é lixo na memória RAM do computador, de forma a indicar que não existe mais elemento nessa lista. Então, quando você chega nesse nó e você observa que ele está apontando para o vazio, você sabe que ele é o último elemento da lista. É uma forma convencional da gente saber que este é o último elemento, tá certo? A gente vai entrar em mais detalhes na próxima aula, mas se você quiser uma lista encadeada, como é que você armazena essa lista ali na sua memória? Você só vai precisar armazenar a cabeça, que é um endereço de memória. A cabeça da lista é um endereço de memória que aponta na memória RAM onde é que está o primeiro nó. E daí você consegue achar qualquer um dos outros, você consegue achar todos eles, tá? Então é assim que funciona, esse é o conceito de uma lista encadeada. E aí a gente vai para a visão lógica agora dessas listas. Então imagine o seguinte, a gente tem aqui uma variável inteira, que a gente apelidou de x, a gente colocou x como igual a 8, a gente tem um vetor A que possui tamanho 4. Então aqui está um diagrama que ele representa a memória RAM do seu computador. E a gente tem o vetor A, tem a variável x. A gente sabe que o vetor A ele é um vetor de inteiros. E inteiros, na grande maioria das arquiteturas de computador, inteiros eles geralmente vão ocupar 4 bytes de armazenamento na memória RAM. Então aqui, sendo cada lista dessa aqui 1 byte de armazenamento, 1 byte de espaço, então esta variável x aqui ela vai ocupar 4 listras aqui. Enquanto o vetor A, como ele tem tamanho 4 e ele é composto em inteiros, ele vai ocupar 16 espaços e 16 bytes aqui na memória, tá? Só que aí o que acontece? Se a gente quiser fazer uma inserção, eu quero adicionar um valor qualquer aqui após o 2. A gente vê que a variável x está ocupando espaço, o bloco contíguo aqui ao 2. Então é impossível para um vetor tradicional a gente fazer essa inserção. O que é que a gente teria que fazer nesse caso? A gente teria que fazer aquela operação que discutimos na aula passada, que é duplica o tamanho do vetor
Então o vetor de 4 inteiros ele vai para 8 inteiros. O próprio compilador, o próprio sistema operacional, ele vai alocar um espaço de memória diferente do original, que comporte esse maior número de inteiros ali no vetor. E só aí ele vai fazer a inserção. Então vocês veem que de fato é um processo custoso, esse processo de duplicação, alocação de um novo espaço de memória para aquele vetor. Então tudo isso demanda tempo, demanda custo. E é isso que a lista encadeada ajuda a solucionar, porque como a gente não tem esse requisito de que o bloco de espaço ali alocado para a lista seja contíguo, ele pode estar espalhado na memória, é um empecilho a menos, tá? É um dos pontos fortes, é um dos motivos pelos quais a gente poderia fazer preferência da lista encadeada, mas como eu falei na aula 1 aqui desse mini curso, toda estrutura de dados tem o seu propósito, tem a sua função, por isso que todas são usadas. Vale muito de caso a caso. Então vamos ver aqui agora um diagrama da visão lógica das listas encadeadas na memória, como seria. Aqui a gente tem que em C, a gente constrói o pacote da estrutura de nó utilizando um struct. Struct é uma palavra-chave que é utilizada na linguagem C justamente para a criação de estruturas que não existem na linguagem nativa, tá? Então a gente cria uma estrutura nova e a gente apelida ela de nó, no caso node aqui, e ela vai conter dentro dela duas coisas. Um inteiro, que a gente apelidou de data, que possui 4 bytes, e um ponteiro para nó. Então vocês veem que essa estrutura ela possui um aspecto recursivo. Ela aponta para outra estrutura dela própria. E esse ponteiro para nó também possui 4 bytes. E aí vocês podem ver aqui no diagrama 4 exemplos de nós. Então o que a gente tem aqui? Esse 200 ele é representativo do endereço de memória, tá? Então imagine aqui que a gente está olhando um espaço da memória RAM do seu computador e o endereço inicial aqui é 200. E aí 4 bytes à frente, no endereço 204 a gente tem o nosso primeiro nó. E o que ele vai armazenar? Ele vai armazenar uma informação, que no caso é o número 6. Ele vai armazenar um ponteiro para o próximo nó, que nesse caso aqui é no endereço de memória. O ponteiro sempre aponta para o endereço de memória no seu computador. E o endereço de memória que está sendo apontado e armazenado aqui é o 217. Então, quando a lista encadeada quiser iterar por seus elementos, a gente vai buscar o primeiro elemento. E aí, a partir do ponteiro deste primeiro elemento, a gente consegue achar o segundo, e o terceiro, e o quarto, e assim sucessivamente. Então, esse primeiro aponta para o endereço de número 217. E ao chegar no 217, a gente se depara com o segundo nó. E aí a gente consegue ler a informação, ver o endereço do próximo nó, acessar o próximo nó, e é assim sucessivamente. Então é para isso que existe o nó. Uma lista encadeada é um conjunto de nós que estão ligados entre si por meio do armazenamento tanto da informação quanto do endereço de memória, tá? Que aponta para o nó seguinte. Vocês podem ver que o último nó dessa lista encadeada ele aponta para zero. Pode ser interpretado aqui pelo sistema operacional como endereço de memória inválido, por exemplo. Ou caso 0 seja um endereço de memória válido ali na memória RAM do computador, a gente poderia representar no lugar de 0 um endereço de memória negativo. Então digamos que no lugar do 0 pudesse ser aqui talvez -1, e aí quando o computador lesse -1 ele entenderia, não existe esse espaço de memória aqui, esse endereço, então esse é o fim da lista, ele está apontando para null, está apontando para vazio. E é isso. Agora vamos ver visualmente na fita da memória RAM. Se fosse um vetor contínuo, os dados eles estariam agrupados, certo? Na lista encadeada, olhem os endereços. O primeiro nó, com o valor 6, ele está em que endereço? Ele está no endereço 204, certo? Ele carrega uma setinha com o endereço 217. Se a gente for no endereço 217, a gente acha o número 5 e assim sucessivamente. Percebam, os bloquinhos vermelhos soltos pela memória, eles vão formar uma sequência lógica graças a essas setas. E o último elemento, como foi dito anteriormente, não tem para onde apontar. Ele vai apontar para null ou para zero. Para representar cada retângulo desse é um nó. O primeiro valor armazenado na seção esquerda vai ser a informação que esse nó guarda. E a direita vai ser o endereço de memória que é armazenado. E, por sua vez, vai apontar para o próximo nó até null. De forma um pouco mais detalhada, o que eu acabei de mencionar, a estrutura que a gente tinha visto há pouco, para fazer uma inserção é muito simples. Como é que a gente faz uma inserção agora que a gente tem uma lista encadeada? É só pegar o último nó, que armazenava como informação o 2, e o endereço de memória null,
Este nó, ele agora vai apontar para o novo nó que a gente vai criar. E este novo nó, ele vai armazenar a informação que a gente quer armazenar e o seu apontador vai apontar para null. Então é uma operação que é simples, vocês vão somente alterar o número que está sendo armazenado aqui no último nó da lista encadeada. Cria-se um novo nó, que também é uma operação O de 1, tá? De complexidade O de 1. E é super simples de você fazer essa inserção e fazer essa criação. Vocês não vão precisar alocar o novo espaço de memória inteiro, contiguamente ali no seu computador. É muito mais tranquilo você fazer uma inserção em uma lista encadeada do que em um vetor, de uma linguagem de programação como C, no caso. E aí essa flexibilidade, ela altera o comportamento do Big O que estudamos antes, tá? Acessar um elemento no meio de uma lista piorou. Então, existe um trade-off para a gente utilizar vetores ao invés de listas encadeadas. Cada uma tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. No caso de acesso de elemento, piorou. A complexidade é O de N. Por que isso? No vetor, quando a gente tenta acessar uma posição, é constante. Você insere ali o valor do índice que você está querendo acessar e ele vai retornar o elemento que está armazenado ali naquele índice. Beleza. Quando você quer acessar um elemento da lista encadeada, não. Se você quiser acessar, digamos, o terceiro elemento, neste exemplo aqui, o que é que você teria que fazer? Você teria que, partindo do elemento 1, ir para o 2 e depois para o 3. Então vocês vão ter que percorrer a lista. E quanto maior a lista for, maior vai ser a complexidade. Então ela cresce linearmente, como a gente disse. Então sua complexidade em termos de notação Big O é O de N, tá certo? A gente não pode ir direto na posição, a gente tem que pular de vizinho em vizinho desde o início da lista. Contudo, inserir ou remover no início da lista ficou muito melhor, porque ficou em O de 1. Basta alocar um novo nó em qualquer buraco da memória e apontar a seta dele para a antiga cabeça da lista, tá? Nenhuma movimentação de dados em massa, apenas uma flecha redirecionada. Não somente na cabeça, mas em qualquer posição da lista encadeada ficou muito mais simples. Vamos ver aqui como é que isso funciona. Quando a gente quer remover ou inserir no início especificamente, que é o ponto forte aqui da lista encadeada, o que acontece? A gente tem o endereço de memória que armazena o nó 1 da nossa lista encadeada, que é o 204. Então a gente armazena esse endereço. E quando a gente quiser acessar a lista encadeada, a gente só precisa acessar 204 no endereço de memória. E a gente vai retornar toda a lista encadeada, porque a partir do nó 1 acessamos o 2, o 3 e o 4 e assim sucessivamente. E por que inserir e remover elemento no início da lista encadeada ficou muito mais fácil? Vocês vão lembrar agora que no vetor, se a gente quisesse inserir ou remover, a gente teria que fazer um shift de todos os elementos seguintes, tá? Ou para a esquerda ou para a direita, em uma casa, ali no vetor, para que a gente pudesse fazer essa inserção. Aqui não. O que a gente precisa fazer? É tão simples quanto aqui ele não está armazenando como segundo nó o endereço de memória 217. Quer remover esse nó aqui? Beleza. Esquece esse espaço de memória 204, armazena o espaço de memória 217 e aponta este nó como a nova cabeça da lista encadeada. Resolvido. Fizeram a remoção. E se eu quiser fazer inserção? Simples também. Eu crio um novo nó, aqui por exemplo, atrás do 6, com um novo endereço de memória, guardo esse novo endereço de memória, atribuo esse novo endereço de memória como a cabeça da lista, o seu apontador vai apontar para 204, que agora vai se tornar o segundo elemento da lista encadeada. Então ocorre essa facilitação, tem esse benefício em se utilizar listas encadeadas, que é a inserção e remoção é muito mais simples, é muito menos custosa, principalmente quando é feita no início da lista encadeada, em relação aos vetores, tá certo? Quando é feita no meio ou no fim da lista, existe também uma vantagem que é, vocês só vão precisar alterar o valor dos ponteiros nos nós anteriores ou posteriores, a depender da operação, né? Contudo, também é complexidade O de N, simplesmente porque vocês vão ter que passar por todo o vetor. Então existe esse ponto negativo com as listas encadeadas. Mas é importante que vocês saibam quais são os pontos positivos e negativos, porque no ambiente de trabalho, na vida real, vocês vão implementar tudo isso aqui, vocês vão utilizar de fato na prática, e é importante que vocês saibam qual a estrutura de dados vocês devem dar mais prioridade a depender do caso onde vocês estão inseridos,
tá certo? Estas aqui foram as referências para a elaboração da aula de hoje. E por fim eu quero só fazer um fechamento no sentido de que as listas encadeadas elas resolvem de fato o problema do desperdício de memória e da fragmentação dessa memória RAM, mas exigem que vocês dominem a lógica de manipulação de ponteiros em C, que não é algo trivial. Leva-se um tempo até que vocês possam ter certa intimidade com ponteiros e conseguir manipular tipos de dados que armazenam endereços de memória que não são tão intuitivos pra gente, né? Então, assim, se você perder o endereço de memória elemento da cabeça, é importante sempre frisar isso. A lista inteira fica à deriva na memória RAM e você perde o apontamento para ela, você não tem mais acesso, vira lixo, né? Acontece um vazamento de memória que a gente chama memory leak, tá certo? Neste primeiro contato, revisem muito bem a arquitetura visual desses ponteiros, porque como eu falei, não é trivial. E nas próximas aulas, a gente vai focar em código. A gente vai fazer, de fato, vou sentar com vocês e elaborar o código, sair explicando passo a passo como fazer para criar a estrutura de nó, criar a estrutura de lista encadeada, como fazer para criar as funções, como chamar as funções, como que as funções funcionam por trás dos panos, de inserção, de remoção, de busca. Então, a gente vai criar o nosso primeiro nó, nosso nó cabeça, a cauda da lista e tudo mais, tá certo? E assim vocês vão poder domar essa memória dinâmica e vai ser muito mais fácil de entender como que isso se aplica na prática. Então, um excelente estudo para vocês e a gente se vê na próxima aula e até mais.